Então esse é o respirador da Magnamed, o Oximag. Ele tem a bateria de 6 horas e meia. Ventiva paciente adulto, infantil e neonatal. Deixar ele sempre conectado na rede elétrica. O que ele vai ter aqui? A mangueira de oxigênio, ela pode ser conectada direto na rede, tá? A chave o cabo de alimentação da fonte. Então cuidar esses pinos para não colocar errado, né? Ele tem uma elevação, ela vai encaixar aqui, ó. Aonde encaixou, tentar não forçar. Chave de liga e desliga. Ramo inspiratório e ramo expiratório. Para eu tirar o ramo expiratório, eu aperto aqui nesse metal, giro e tiro, tá? Ele tem essa membrana aqui que vocês têm que cuidar, essa membrana, não usar álcool nela, cuidar que ela tenha uma moedinha aqui, então se for para esterilização, cuidar para ver se ela vem com essa moeda junto. Se não, passa só no detergente enzimático neutro, que aí vai estar tudo certo. Não precisa mandar para esterilização para não correr o risco de perder. Conectar ela sempre assim para o metal ter contato com esse metal. Só tem uma maneira de encaixar, tá? Porque eu tenho essas extremidades aqui que só vão encaixar de uma forma. Então eu vou girando até achar a maneira certa, aperto e giro, tá? Essa aqui é a linha de pressão, tá? Ela vai ter um furo menor e outro maior para conectar aqui nesse metal, tá? Ela vai conectada aqui no meu sensor de fluxo, tá? Ó, tem uma parte mais cortada onde eu vou encaixar ela aqui, tá? Esse sensor de fluxo é a parte mais importante, onde vocês têm que cuidar, porque ele diz aqui se é adulto, então se o paciente for adulto, o sensor de fluxo sempre adulto. Nunca vocês coloquem o pediátrico ou o neonatal para um circuito que não seja do próprio paciente. Senão a saturação vai começar a cair e não vai funcionar, o respirador não vai mandar corretamente, tá? Então eu vou conectar aqui o sensor de fluxo, vou ligar o aparelho. Ele vai sair, eu posso selecionar ou o último ajuste, se eu quiser, ou eu seleciono direto o paciente. Eu posso fazer o teste aqui toda vez que eu mexer no circuito aqui, que eu for trocar o circuito ou mexer na válvula, eu tenho que fazer o teste. Então eu venho aqui no teste, primeiro eu vou obstruir a conexão aqui para fazer esse teste. Mentira, primeiro eu vou deixar liberada e depois eu vou obstruir, tá? Aí ele vai fazer as duas fases do teste. Aqui eu vou selecionar o paciente adulto, ele vai sair ciclando, tá? Para um paciente de 1,50 m com um peso ideal de 49 kg. Aonde eu altero isso? Aperto na tela, venho em configurações e ajusto através da altura, no botão aqui. Giro, confirmo e ele vai alterar. Ele me dá o peso predito aqui. Se eu for trocar modalidade, eu quero fazer só um CPAP, habilito o modo NIV. Opa, o modo NIV. Lembrar disso, porque se eu usar o CPAP, ele vai compensar em torno de 50 litros por minuto. Então eu tenho que habilitar sempre esse modo NIV para quando for utilizar a máscara ou a pronga, ele não alarmar que está tendo vazamento, tá? Então, monitorização numérica, volume total expirado, a PIP, volume total inspirado, pressão de platô, né? Aqui são as curvas que eu tenho, então curva de fluxo e pressão, fluxo e volume e os loopings, tá? Nesse botão aqui eu tenho a pausa inspiratória e a pausa expiratória. Toda vez que eu apertar, ele vai ficar 5 segundos na pausa ins ou na pausa ex. E aqui embaixo eu tenho a compostência estática, a compostência dinâmica e resistência desse pulmão. Então ele vai fazer o cálculo. Para alterar a modalidade, eu seleciono aqui na modalidade, eu tenho volume, ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, CPAP, o dual PAP, que seria o BiPAP ou o bilevel, e os SIMV, tanto a volume quanto a pressão, tá? Então eu quero trocar modalidade, eu só tenho que lembrar de confirmar, aí ele vai alterar a modalidade. A PIP não soma com a pressão inspiratória, tá? Então conforme eu vou colocando aqui, conforme eu vou aumentando a PIP,
ele vai permitindo que eu coloque mais de PIP. Se eu diminuir a PIP... A pressão, desculpa. Se eu diminuir... Agora eu não consigo porque a PIP tá muito alta. Vamos diminuir aqui. Então as duas, se tu aumentar, tu automaticamente vai ter que aumentar as duas, né? Isso, elas andam em sincronia. Uma não soma com a outra, ela é sobre a pressão, tá? Silenciador de alarmes por 2 minutos. Menu de acesso rápido, tenho 3 opções. Stand-by, seguro apertado até ele entrar em stand-by. Se eu entrar numa modalidade de volume, vamos colocar aqui só para vocês verem, eu tenho que lembrar de confirmar. A FO2 dele não tá aqui na frente, né? Então eu aperto e aqui eu vou ter a FO2, tá? Então ela vai de 35 a 100% sem o blender. Se eu utilizar um blender, ele vai fazer de 21 a 100%. As sensibilidades, nas ventilações controladas, eu tenho que lembrar de habilitar a sensibilidade, tanto a fluxo quanto a pressão. Então, se vocês quiserem que ele seja um respirador que fique numa modalidade assisto controlada, é só lembrar de habilitar a sensibilidade, para o paciente não competir com o respirador. Cadeado, tá? Eu seguro apertado até apareceu... Deixa eu tirar do stand-by. O cadeado aqui, ele vai bloquear, então tudo que for dados numéricos eu consigo visualizar, o que for parâmetros ajustados não. Então eu tenho que apertar o cadeado até ele sair e aí sim eu vou poder manusear. Manual, como se fosse um ambu. Toda vez que eu apertar, ele vai fazer uma ventilação, vai fazer um ciclo, né? Se eu paro de apertar, ele ventila normal, conforme os parâmetros que eu ajustei. 100% de oxigênio por 90 segundos e aqui é o botão para congelar. Então, ele congela a tela, tá? Aperto de novo e ele volta ao normal. Os alarmes. Então, a apneia, se o paciente entrar em apneia aqui por 15 segundos, eu quero um pouco menos, eu diminuo, fica 10 segundos em apneia, fica 10 segundos sem respirar, ele vai alarmar a apneia e depois ele vai entrar numa modalidade backup. Automático, 10, 20 ou 30% para mais ou para menos, conforme os parâmetros que eu ajustei aqui para ele alarmar, tá? Deixa eu tirar ele. E esse último aqui é a pressão da rede. Como ele tem uma válvula reguladora interna, ele vai dar a pressão e vai dizer quanto que está consumindo de oxigênio para vocês poderem transportar.